Olá, amigos! Está no ar mais um programa Câmara Entrevista aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. Sou o jornalista Lucas Silveira e hoje nós estamos recebendo aqui o pároco e cura da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre, cônego Vonilton Augusto Ferreira, e também a superintendente de cultura da cidade, a Regina Franco, para nós falarmos aí dessa ideia que está surgindo na Catedral, que é a criação de um museu de artes sacras para resgatar um pouco da memória da Catedral de Pouso Alegre, que é uma igreja centenária, né, inaugurada aí há mais de 200 anos, e já tem uma história, faz parte da história de Pouso Alegre, e o cônego Vonilton está com essa ideia de recuperar, de restaurar e recuperar peças antigas, como fotografias, imagens que pertenceram à Catedral, nessa criação do museu. Cônego Vonilton, é um prazer recebê-lo aqui. Regina, é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Eu agradeço a oportunidade, também é um prazer estar aqui levando essa mensagem, também através desse projeto que nós estamos começando, essa parceria né, da Catedral com a Prefeitura Municipal. Cônego, primeiro eu queria que o senhor contasse um pouco, até para o público conhecer, a história da Catedral. É uma das igrejas mais antigas aqui do sul de Minas, né? É verdade. Nossa arquidiocese, ela já está preparando para um grande jubileu dos 120 anos de diocese, né? Então, nós agora em 2017 começamos esse triênio, ou esse tríduo preparatório para os 120 anos. E é uma região tradicional, né? A nossa catedral já, para chegar nessa construção belíssima hoje, nesse estilo reconhecido, romano, lombardo, uma igreja muito bonita e trabalhada aos detalhes por Dom Otávio e tantos outros bispos que trabalharam aqui e padres. Para chegar nesta construção, obviamente que foi uma evolução por outras igrejas, né? A Catedral Antiga e antes disso também uma outra igreja. Então, este processo todo, nós já tivemos grandes, diríamos assim, imagens e, enfim, quadros, riquezas, vamos dizer, artísticas. Muitas delas nós nem sabemos por onde andam. Então, esse resgate que está sendo proposto e conversado pela Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal, com a Arquidiocese, Dom Magela, nosso arcebispo, está também acompanhando toda esta evolução desse projeto. Ainda agora há pouco falei com ele a respeito desta entrevista. Então, nós estamos empenhados, mas é uma ideia nascente, né? E a história da Catedral, pelo que nos consta, é que para chegar nesta última construção que nós vislumbramos aqui na Praça Central de Pouso Alegre, quando foi passar da antiga catedral para esta, então o pároco local deixou aos cuidados de algumas pessoas algumas imagens para que não estragassem, justamente por causa da obra, enfim. Algumas delas voltaram, outras ficaram sob essa custódia, né? Esse cuidado, esse zelo dessas famílias, né? Algumas outras nós não temos notícia. Então, esse resgate não só das imagens, mas da memória do nosso povo, uma memória cultural, porque, afinal de contas, foi a primeira diocese aqui do sul de Minas, tanto que hoje nós somos a sede da arquidiocese. Então, Campanha ainda não existia, nem Guaxupé como dioceses. Então, nós estamos lançando, né, esta parceria, essa ideia, e levando a público agora esta vontade de retomarmos, de reavermos, né, essas riquezas, essas imagens, fotografias e tantas coisas para um possível museu, né, de artes sacras aqui da nossa região. Cônego, quando a gente fala em resgatar a cultura, a igreja tem um carinho muito especial com o patrimônio, né? A gente vê igrejas aí seculares, mantidas, cuidadas, e aqui na Catedral agora você está incumbindo essa ideia da preservação da história mesmo da arquidiocese, né? Inclusive, a Arquidiocese de Pouso Alegre, há pouco tempo, criou uma comissão arquidiocesana de artes sacras. Nós temos padres que já fizeram curso nessa área
temos leigos que estão envolvidos, então nós teremos todo o apoio também desta equipe da Arquidiocese, juntamente com a equipe daqueles que estão na Secretaria de Cultura. Então, esta parceria acho muito interessante, porque nós resgatamos a memória de um povo, não é só da religião católica, mas da cultura. Então, é algo que é muito mais amplo do que apenas uma religião específica, como o catolicismo. Nós podemos também, nesse museu, colocar e mostrarmos a vida do nosso povo, a história do nosso povo. Há pouco tempo foi restaurada a imagem de São Sebastião. Para aqueles que não sabem, São Sebastião é o padroeiro de toda a nossa arquidiocese, aqui no sul de Minas. Então, a imagem que fica no altar lateral da catedral, ela foi totalmente restaurada, estava muito deteriorada, e nós temos também outras imagens carecendo de restauração, né? Então, por isso que o nosso envolvimento não é apenas para aquilo que nós queremos resgatar, mas também queremos proteger, cuidar, zelar daquilo do patrimônio que nós já temos também, né? Não só na catedral, mas como também em outras igrejas. Regina, o Cônigo falou aí nessa preocupação de recuperar, de restaurar também as peças que estão na catedral. Nesse ponto entra a cultura com as leis de incentivos que podem trazer recursos para que a catedral possa recuperar essas peças, né? Sim, a partir do momento que instaure um museu, fica mais fácil para a participação, porque aí entra a parte cultural, né? De memória, de resgate, e esse projeto do museu é um projeto que me encanta, me emociona. Eu acho assim que, nossa, eu acho que a cidade tem a ganhar, a região tem a ganhar, é a história, né? E a cultura, né? Eu estou aqui nesse sentido, né, Cônigo? Para ajudar em tudo que for possível, todo tipo de campanha, o que precisar, a cultura está às ordens. Bom, a gente vai fazer o intervalo, daqui a pouquinho nosso programa continua. No dia 18 de agosto de 1942, a população de Pouso Alegre, revoltada com o ataque nazista a embarcações brasileiras, apedrejou e saqueou a padaria alemã, cujo edifício se localizava na Praça Senador José Bento, esquina com a Rua Dom Nery. Em fotos da época, vê-se que pouso-alegrenses picharam as paredes da padaria com os dizeres: "Alemães, cães covardes". Aconteceu em Pouso Alegre. Mesmo que você não seja filho desta terra, ou se você não sabe como tanta gente constrói este lugar, mas se você é filho, nascido aqui neste chão, talvez conheça os bens desta gente guardados no coração. Este povo aqui sofre tal qual acontece em todo o país, numa luta sem tréguas, em busca de ser feliz. Mas não perde a esperança, esse povo não cansa, não para jamais.
é Minas Gerais, Brasil, Pouso Alegre, construindo a paz. De volta com o nosso segundo bloco, hoje falando sobre a preservação da memória da história de Pouso Alegre, através aí desse início de criação do Museu de Artes Sacras na Catedral. Cônego, a Catedral, por ser a sede da Arquidiocese, por ser a igreja-mãe, ela necessitava ter um cuidado desse também com a memória, né, da Catedral, né? Sim. Na verdade, é um desejo muito antigo. Eu me lembro que eu fui assessor do Dom João Bergese, e ele... não sei, é uma coisa que eu acho que nunca ninguém ouviu isso que vou dizer agora, porque é uma coisa, foi muito pessoal, uma conversa muito pessoal, até para vocês também que estão aqui. Mas no passado, antes do Dom Ricardo chegar aqui, ainda com o Dom João Bergese, já estava um pouquinho adoentado, mas firme ainda. E ele tinha vontade de que o Palácio Episcopal fosse a Cúria Diocesana e um museu de arte sacra. Nossa! E, então, na época, precisava restaurar o palácio. O palácio estava muito deteriorado, a residência episcopal. E ele falou, eu vou residir no seminário lá e tal. Ele era muito despojado, né? E aqui vamos fazer um museu de arte sacra, ou então transferimos uma parte da cúria para cá. Então, ele tinha essas ideias. E, enfim, passou e ele veio a falecer, mas fez grandes obras, como a Faculdade Católica hoje, a Radiodifusora, enfim, aquele loteamento todo ali de São Carlos, é obra dele. E o Dom Ricardo chegou também com essa ideia e a possibilidade de como que ia ser feito, mas o clero achou melhor, pela tradição, que restaurasse a residência, e então essa ideia... E foi a primeira vez que eu conversei com algum bispo a respeito de um museu de artes sacras. E Dom Ricardo também, várias vezes, nós conversamos a respeito desse assunto, mas, enfim, são ideias que parece que têm que ir sendo amadurecidas como agora, né? Então, e Dom Magela tem, assim, como algo muito interessante. Ele está muito empolgado e também apoiando, e nós estamos buscando esse sonho. No seminário arquidiocesano, há alguns anos atrás, foi montada uma sala com esse desejo de um museu, né, guardando peças do seminário, de uma outra paróquia, inclusive coisas da catedral. Então, nós já temos alguma coisa assim, e algumas paróquias, como Ouro Fino, essas mais antigas, também têm algumas exposições. Que já dentro da nossa arquidiocese, então não é que não há nada em relação a isso. Então a Igreja Católica tem em algumas paróquias da nossa região exposição de peças, principalmente nessas paróquias mais antigas. Mas algo assim arquidiocesano ou mais compacto ou formado, como nós estamos tentando fazer, aqui acho que vai ser a primeira vez. Então, há um resgate a ser buscado, né? E este programa também tem o objetivo de conclamar, né, as pessoas que têm notícias ou que têm material, né, como fotografias, como imagens ou mesmo escritos, né, às vezes antigos, que possam trazer alguma notícia do passado, expor a história do nosso povo, ligado também a esta arte sacra. Então, é o nosso objetivo de ir fazendo e estruturando com essa grande equipe, né, nesse empenho. Ô, Cônego, então, quem estiver acompanhando o programa hoje, de repente conhece uma tia, uma avó, ou tem alguma fotografia antiga, ou alguma peça, alguma imagem, pode trazer para a Catedral para integrar esse museu, né? O objetivo das fotografias
são dois objetivos. Primeiro, a própria imagem, que é antiga, e, enfim. E a outra, nós vamos conhecer, através das fotografias, o interior da catedral. Nós vamos ver detalhes como imagens, como outros símbolos que poderiam existir e que nós não os temos agora e não sabemos onde estão. Então, para fazer um resgate, a fotografia ou o filme, a fotografia, como anotações também, né? Registros de onde nós vamos extrair essa possibilidade. Existia isso, né? Nós temos livro do tombo, temos registro. Eu já encontrei várias coisas nos anais, né, da catedral, estamos aí procurando conversar, mas nada como uma fotografia. Você visualiza e fala, nossa, isso estava nesse lugar ou estava naquele lugar, né? Então, eu acredito que toda a informação e tudo isso será cuidado, zelado, né? Porque não só para ficar com uma pessoa, uma família, mas outras pessoas poderem conhecer a nossa história. Regina, com isso, a Superintendência de Cultura ela entra nessa parte de dar esse suporte necessário para iniciar o processo e dar meios também para a Catedral prosseguir com o museu, né? Sim, claro, eu acho que essa parceria ela tem que existir, Lucas, né? É interesse, eu acho que de ambas as partes, né? E depois, aquela... Desculpa. Aquela que nós pensamos atualmente, de revitalizar o centro, né? Então, seria um ponto a mais para as pessoas irem, para conhecer a história, né? Que é o que nós queremos, é revitalizar o centro, que eu acho que vai dar certo aquele lugar lá, quando o Governilton ainda não podemos falar. Não ainda. Então tá, mas tranquilo. Uma coisa que a senhora está falando, Regina, que eu acho interessante, é esse resgate também do presépio. Falando do centro, então, nós conversamos a respeito, que está ligado a este processo também. Sim, né? E eu tô arrumando um lugar para o presépio, ele vai ficar sob o meu cuidado, ele vai ficar lá no teatro, é uma parte que vai ser desocupada, vai ser restaurada, ele vai voltar para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, né, que é ali descendo a escadaria da catedral, naquele espaço que eu acho que ele não pode sair dali. É ali que ele tem que ficar. E vai ser todinho restaurado, eu estou empenhada pessoalmente. Só não tirei lá da garagem, porque o teatro eu preciso desocupar no lugar, já fui lá, já olhei, vai ser muito bem cuidado, ele vai ficar sobre os cuidados da cultura. Eu acho interessante, na conversa que nós tivemos, primeiro a respeito do presépio, ali no centro, porque a época natalina é tão bonita, né, tão forte. E nós poderíamos, como sugestão depois, isso vai ser encaminhado também, porque tem toda uma questão artística, né, em volta do presépio, da montagem. Você vê que tem até exposições em muitos lugares. E a cada ano, por exemplo, poderíamos envolver não só escolas, como artistas da cidade, né? Que poderiam, eu digo assim, o fundo, porque o presépio, né, a família é sagrada, ali sempre, né, nos abençoando, mas o contexto e tudo aquilo que envolve esta cena, né, então tem uma característica própria do nosso lugar. Então, que não deixa, além do lado religioso, desse apelo à fraternidade, mas também cabendo a parte da arte, né, da criação, da criatividade. Ali que nos últimos anos o presépio ficou meio, vamos dizer, de escanteio, né? O ano passado bem montado foi, né? No outro ano montou, depois teve um ano que não montou. Nós reunimos um grupo na praça pedindo que voltasse, porque eu acho que isso não pode acabar, é a tradição. Né? Entra naquela, né? A tradição ela tem que manter. Eu lembro dos meus filhos pequenos, nós íamos lá ver o presépio e a mamãe montava, ela ficava esperando para ver isso. Eu percebo assim que as famílias sempre tiveram esse hábito. Não pode acabar. E nem montar no meio da praça. O meio da praça não é o lugar do presépio. Né? Eu sempre então, esse ano a gente pode afirmar que o presépio vai estar de volta ali de frente à catedral, não, um lugar que nunca deveria ter saído. Nunca deveria. Sempre foi o lugar dele. Aí entraria essa parte do Cônego Vonilton, que eu adorei a ideia, de cada ano, né, nós decidimos quem que cuidaria da parte criativa né, do presépio. Tem tantos artistas na cidade, né? E pode ser feito até por uma, né,
tipo um concurso, alguma coisa assim, valorizando a arte, né? Eu acho, então, essa ideia também, quando foi falado, acho muito interessante. Então, acho que tudo concorre para o bem da cultura e também da memória, né, do nosso povo. E agora, a respeito de local, nós temos que estudar com calma. Temos que estudar. Isso aí nós vamos ainda estudar com o arcebispo, tranquilo. porque ele tem talvez alguma proposta. Claro. O centro da cidade é muito complicado. É verdade. O ideal é que se nós tivéssemos uma sala, depois vamos conversar, a respeito disso. Isso ainda está em estudo. Primeiro, estamos elaborando aí, né? Tentando recuperar esse resgate, isso, né? Isso. Mas que, com certeza, a Catedral, a Arquidiocese e a Secretaria de Cultura estão unidas. Nós vamos levar avante isso com muito cuidado e, assim, com muito carinho. Sim. É importante a população saber que se tem na sua posse algum objeto, alguma coisa, né? Nós ficaríamos muito felizes se essas pessoas cooperassem e também nos procurando para conversar, né? O Amin na Catedral, a Regina também na Secretaria de Cultura, ou mesmo, né, o Lucas, que está aqui como interlocutor, que é uma pessoa também que participa conosco e que foi também um dos mentores dessa ideia, né? Que, então, nós estamos, assim, aplaudindo essa ideia e esperamos que haja um retorno também. Eu já percebi que tem algumas pessoas que já reagiram, que ficaram sabendo. Até vamos mencionar aqui, agradecer ao familiar do Monsenhor Lamaneres, Otaviano Lamaneres, que viu aí pelas redes sociais e trouxe aí o acervo, a gente até mostrou aqui na TV Câmara, mais de 100 fotos aí pertencentes à Catedral da época do Monsenhor Otaviano, que já vão estar aí em mãos do Cônego Bonito já para esse museu. Ah, sim. Inclusive também do Padre Mário, né? Padre Mário, essa imagem que está sendo... Nossa Senhora da Penha, né? Que está em São João da Mata, né? Notícia de outras que existiam ali, estamos aguardando, porque como a gente não tem muitas notícias, então, através dos meios de comunicação, esse é o objetivo desse programa também, de que as pessoas fiquem, pelo menos, curiosas em perguntar, ou aqueles que têm algo a nos oferecer nesse sentido, né, para vir acrescentar a essa ideia. A gente vai, mais uma vez, eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua com o nosso programa para as considerações finais. Eu volto já. No dia 18 de agosto de 1942, a população de Pouso Alegre, revoltada com o ataque nazista a embarcações brasileiras, apedrejou e saqueou a padaria alemã, cujo edifício se localizava na Praça Senador José Bento, esquina com a Rua Dom Nery. Em fotos da época, vê-se que pouso-alegrenses picharam as paredes da padaria com os dizeres: "Alemães, cães covardes". Aconteceu em Pouso Alegre. Mesmo que você não seja filho desta terra, ou se você não sabe como tanta gente constrói este lugar, mas se você é filho, nascido aqui neste chão,
irmão. Talvez conheça os bens desta gente guardados no coração. Este povo aqui sofre tal qual acontece em todo o país, numa luta sem tréguas, em busca de ser feliz. Mas não perde a esperança, esse povo não cansa, não para jamais. É Minas Gerais, Brasil, Pouso Alegre, construindo a paz. Ok, de volta com o nosso terceiro e último bloco para falar hoje, né, nesse tema muito importante que é o resgate da cultura, o resgate da memória da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre, algumas peças sacras. E nessas considerações finais, Cônego e Regina, eu queria que vocês novamente, né, fizessem o pedido à comunidade, aos telespectadores dessas peças. E, Regina, pode começar contigo. Então, eu estava falando que é uma delícia ouvir o Cônego Vonilton falar. Nós ficamos aqui ouvindo. Eu gostaria de pedir para as pessoas que amam essa cidade, ou nasceram aqui, ou que adotaram a cidade, né? Que olhem com carinho para esse projeto tão bonito que nós estamos fazendo, de resgatar a memória da catedral, de tudo que teve ali, né, Cônego? Uhum. É muito importante. Como o Cônego Vonilton disse, não são só para os católicos, mas é para a cidade, né? É a nossa história. Nós precisamos resgatar e nós precisamos da colaboração das pessoas. Cônego? São muitos detalhes, inclusive, às vezes até informações. Eu gosto muito de conversar com as pessoas mais idosas, aqueles que gostam de falar do passado. E você acaba, esses dias, visitando um apartamento aqui no centro, eu vi na parede uma fotografia da catedral, fui conversando com aquela senhora e fui descobrindo coisas. Então, às vezes, a pessoa não tem uma obra, ou uma imagem, ou uma fotografia, mas ela, através de alguma notícia ou de algum fato, nós podemos também ir atrás e buscar. Também faço esse convite a você que, por acaso, conheça ou tenha, né, alguma coisa que possa vir a ajudar esse projeto, como fotografias, escritos, né, ou até imagens e utensílios, né? A nossa catedral tinha muitas coisas, pelo que nós constatamos no livro do tombo, mas que nós não sabemos onde estão. Então, é um resgate, né? Eu sei que um bispo da Bahia fez isso uma vez, lá em Ilhéus. Ele fez um apelo, e lá em Cabralha, aquela região da primeira missa, e ele ficou espantado de ver o número de coisas que apareceram, pela bondade do povo, pela generosidade das pessoas, porque acreditaram que estariam sendo bem cuidadas. Às vezes é isso. A pessoa fala, não, comigo eu sei que está bem cuidado, até que perceba algo sério, realmente organizado. E assim como foi lá o resgate de tantas peças, eu imagino que nós também possamos conseguir aqui. Cônego, obrigado pela entrevista, pela participação. Regina, obrigado também. Agradeço. Eu agradeço também. Obrigado. De nada. Bom, e aí fica para reforçar o convite, se você tem aí alguma peça, imagem, fotografia, ou você conhece alguém que tenha, ou como o próprio Cônego Vonilton disse, de repente alguém que saiba de alguma história relacionada à catedral que possa colaborar, pode procurar ali a sacristia da catedral, a secretaria, pode procurar a Regina, o Cônego. Eu também estou disponível para a gente poder ajudar aí a recuperar um pouco da memória de Pouso Alegre, da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre, que é o centro aí, a gente fala que Pouso Alegre nasceu aí, a terra do Mandu nasceu ali, bem onde está a catedral, a primeira igreja dali da terra de Bom Jesus, foi espalhando a cidade Pouso Alegre que é hoje. Então, ajude aí a preservar essa história, essa memória. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e até o próximo programa.